O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja, e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. Quero abrir este programa nesta manhã, lembrando a todos vocês a respeito da nossa reunião da Ceia do Senhor, a reunião do Partir do Pão, conforme o próprio Jesus nos orientou em sua palavra, dizendo que nós deveríamos nos reunir como igreja, como corpo de Cristo, para celebrar a sua morte, para celebrar então a sua ressurreição, até que ele venha. A nossa reunião do Partir do Pão do mês de janeiro será exatamente no dia 1º de janeiro, que é o primeiro dia do ano, é o primeiro domingo do ano e o primeiro domingo do mês de janeiro. Entretanto, esta reunião não acontecerá comumente no nosso local de reuniões em Taguatinga. Será neste endereço que está agora aí no seu televisor. No dia 1º de janeiro, primeiro domingo do mês de janeiro de 2012, nós estaremos no nosso retiro espiritual no Centro Desportivo Brasil Central, que fica bem próximo ali à Polícia Militar na via estrutural. Quem vai no sentido plano piloto, ali a uns 300 metros ou 400 metros antes da Polícia Militar, antes da barreira eletrônica, então terá uma entrada, vocês verão ali uma faixa que será colocada, indicando que fica logo ali ao lado este endereço, na Vicente Pires. Então você e a sua família fazem seus planos para estarem conosco na primeira celebração da ceia do ano de 2012. Começar o ano, primeiro dia do ano, na presença de Deus, usufruindo, se beneficiando, recebendo pela fé o pão e o vinho, conforme Jesus nos orientou, recebendo graça e adorando o Eterno por todos os seus benefícios. É algo de grande satisfação e é um grande privilégio a todos os filhos de Deus que creem na sua palavra e que mantêm comunhão com o corpo de Cristo. Portanto, está aí o nosso aviso e também o nosso convite para que vocês participem conosco desta grande reunião do Partir do Pão da Ceia do Senhor no dia 1º de janeiro de 2012, em o nome de Jesus. Quero convidá-los então a pegarem suas Bíblias e a nos acompanharem em mais uma ministração da palavra. Nós estamos falando uma série de mensagens aqui baseadas no livro do Apocalipse, capítulos 2 e 3. Essas cartas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 7 cartas que Jesus mandou que João escrevesse e enviasse à sua igreja, são cartas de extrema importância para todos aqueles cristãos que desejam efetivamente servir a Deus segundo a sua palavra. Isto porque são cartas proféticas, são cartas em que Jesus Cristo, ele declara a respeito da sua igreja, ele nos mostra toda a história da igreja, lógico, ele o faz isso previamente, em tons de profecia, mostrando desde a igreja do final do 1º século até a igreja dos dias atuais. Cada uma dessas igrejas, cada uma dessas cartas, falando a respeito de um período específico da história da igreja. De sorte que quando você que é irmão em Cristo, você que é irmã em Cristo, crente em Jesus Cristo, filho de Deus, se volta para essas cartas e então, além de uma maneira cronológica, sequencial, uma após a outra,
você tem uma visão global da história da igreja. Você já não mais vai enxergar a igreja, não mais vai olhar para a igreja com um olhar fragmentado, como aqueles que ignoram a história da igreja e, portanto, são alvos dos desvios, das apostasias, porque não tem uma compreensão completa a respeito da história da igreja. Basta que quando você, então, ler essas cartas, você compare cada uma dessas igrejas, cada um desses períodos, para que você possa perceber a evolução da apostasia, a evolução do desvio, como que os desvios inicialmente semeados na igreja de Éfeso foram se desenvolvendo, foram crescendo e foram frutificando. Até que ao chegar na carta à igreja em Tiatira, a igreja da qual estamos tratando nessas últimas semanas, nós vemos como que a igreja de Jesus Cristo, que outrora era um pequeno rebanho, aquela igreja que se mantinha nas bases dos ensinamentos dos apóstolos, foi se desviando pouco a pouco, primeiramente abandonou o primeiro amor, e então ela, passando por um grande sofrimento, logo se abraçou a Roma, se abraçou com o mundo, se abraçou com o Estado, contraindo um casamento incestuoso com o paganismo. E então a igreja de outrora, que era tão somente vista e era tão somente conhecida como uma igreja cristã, passou então a ser igreja romana. Ao se casar com o Império Romano, ao se casar por volta do sexto século, com a maior potência do mundo, politicamente e religiosamente falando, então tornou-se uma grande árvore, tornou-se uma massa de fina flor de farinha, que fora levedada ali com falsas doutrinas, sobretudo com a doutrina da salvação por obras, e essa massa inchou, e esse fermento corrompeu toda a massa, tornando-se uma religião universal em todo o mundo, dominando os reis da terra e dando a beber do cálice da sua prostituição, da sua idolatria, de todas as heresias, de todos os enganos e os desvios e apostasias que o século das trevas, ou que a igreja medieval legou à igreja mundial, a igreja do mundo inteiro. De maneira que essa carta à igreja em Tiatira, ela nos traz essa forte advertência, falando aqui tipologicamente de uma mulher profética chamada Jezabel, uma mulher que a si mesma se declara profetisa. Eu quero chamar a sua atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, para o fato de a Bíblia nos falar aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, de uma mulher profética que a si mesma se declara profetisa. Sabemos que os profetas são aqueles que falam por Deus. Ora, são aqueles que recebem da parte de Deus mensagens para o seu povo. Ora, em toda a Escritura e em toda a história do povo de Deus, nós vemos que Deus sempre enviou profetas para falar a sua palavra, para falar a sua vontade, para revelar a sua vontade ao povo. Quando, entretanto, surge um falso profeta, ou surge alguém que se intitula profeta, ou mesmo aqueles que se colocam como aqueles que têm autoridade para falar por Deus, é como se diz aqui, que a si mesma se declara profeta. Deus não a constituiu profeta, Deus não a fez profeta, palavra alguma foi dada para que esta mulher profética, esta igreja medieval, então transmitisse à igreja. Tão somente bastava que ela se mantivesse nos ensinamentos dos apóstolos. É o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que a igreja do primeiro século, a igreja dos Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, dos 12 apóstolos, incluindo certamente o apóstolo Paulo, porque esses apóstolos do Cordeiro, esses 12 apóstolos, são os fundamentos da Nova Jerusalém, são os alicerces sobre os quais a Nova Jerusalém, que é a igreja glorificada, ela é edificada, de maneira que a igreja precisa se manter nessas bases apostólicas. Mas, uma vez que a igreja foi se afastando, pouco a pouco, então ensinamentos romanos, ensinamentos pagãos, doutrinas pagãs, práticas pagãs, festas pagãs, ídolos pagãos, foram sendo
pouco a pouco e paulatinamente, sorrateiramente, sendo introduzidos na igreja, até que ela tornou-se uma grande Babilônia, tornou-se uma prostituta, de maneira que o Senhor, ao então enviar essa carta, ele adverte contra esta mulher. Eu quero perguntar a você que nesta manhã assiste a este programa, você já parou para considerar a respeito desta mulher, dessa profetisa que a si mesma se declara profeta e não é, de fato? Você já parou para pensar que hoje em dia há muitos que se declaram profetas, há muitos que dizem que Deus lhe entregou uma mensagem, todavia a sua mensagem não é compatível, não existe com ela uma harmonia com a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia Sagrada? É por isso que o Senhor, ele nos chama à sobriedade e nos convida, então, a nos mantermos na mesma base inicial, que são as obras de Cristo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 e veja como Jesus nos adverte a partir do versículo 24, dizendo: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei entre vós. Veja que o Senhor nos fala sobre as coisas profundas de Satanás, sobre os mistérios esotéricos, os mistérios pagãos que estão escondidos na fina flor de farinha. Como que essa igreja romana, ela trouxe esses mistérios pagãos e vestiu neles uma roupagem cristã. É o caso do Natal. Hoje, por exemplo, é dia 24, e no mundo comemora-se o chamado nascimento de Cristo. E eu pergunto, você tem mesmo certeza que essa data, 24 ou 25 de dezembro, refere-se ao nascimento de Jesus Cristo? Eu faria um desafio a você que acredita nisso, a você, irmão e irmã, você cristão evangélico que faz na sua igreja cantatas, você que faz peças natalinas, vocês que fazem as festas de Natal dentro das igrejas evangélicas, eu faço um desafio a você mostrar esse Natal praticado nos dias de hoje dentro das Escrituras. E então um segundo desafio a você verificar nas melhores enciclopédias o que a história secular tem a nos falar sobre o dia 25 de dezembro. Eu tenho plena convicção que vocês não vão encontrar na Bíblia Sagrada este Natal conforme se pratica nos dias de hoje. Vocês não vão encontrar o Papai Noel, não vão encontrar a árvore de Natal, nem as guirlandas, nada daquilo que hoje se vê, toda essa parafernália que se faz ou que se estabelece em torno de um suposto nascimento de Cristo, vocês não vão encontrar isso na Bíblia Sagrada. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada fala sim do nascimento de Cristo, que não se deu na data de 25 de dezembro, que é uma data pagã, onde se comemora no paganismo o nascimento do sol invicto, do deus Mitra, um deus pagão. A Bíblia vai falar de um nascimento do Salvador em humildade, em renúncia, em obediência, em submissão, ou seja, todos aqueles que estão ali em torno do nascimento de Cristo, desde Maria, José, os pastores, aqueles magos, ou seja, todos aqueles ali estão em completa reverência àquele que veio, àquele que é o Salvador, àquele que é o Senhor, para glorificá-lo. Entretanto, nós não vemos que nas festas pagãs, que trazem os símbolos do paganismo, que trazem as práticas do paganismo, o espírito do paganismo, nada disso nós vemos glorificar o nome de Jesus Cristo, muito menos esse consumismo do Natal comercial, conforme nós vemos nos dias de hoje, todo um consumismo, todo um materialismo, toda uma gula, toda uma cumelância, enquanto o que verdadeiramente a igreja de Jesus Cristo precisa é de conhecer a Jesus e prosseguir em conhecê-lo, tendo as suas almas como o alvo principal da obra de Cristo, a transformação, a santificação, a conformação à imagem de Cristo, até que cheguemos todos à plena maturidade e estatura da pessoa de Cristo, quando então o Senhor irá arrebatar os cristãos vencedores para o seu trono e então estabelecer o reino
milenar. Então, quando nos diz aqui o texto sagrado das coisas profundas, é certo que há muitos mistérios que se estabelecem e são colocados e são apresentados em nome de Cristo ou em nome de algum dos apóstolos, mas o que na verdade existe é um espírito pagão que deve ser renunciado por todos quantos amam a Jesus Cristo e a sua palavra. É por isso que há aqui uma promessa de uma recompensa àqueles que derem ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, que clama a que nós abandonemos todas as práticas pagãs e esotéricas e antibíblicas para ficarmos e permanecermos tão somente nas obras de Cristo, segundo a sua palavra. Veja como diz o versículo 25: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Versículo 26 nos diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vejam, amados irmãos e irmãs, como que este falar, ainda que seja no momento presente, uma exposição da Escritura da minha parte, ou da parte do ministério apostólico, de volta à palavra, mas todos vocês que são espirituais devem compreender e verificar que este é o falar do Espírito Santo. Como é dito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo está falando às igrejas, está mostrando, o Espírito Santo está revelando à igreja que Deus tem uma vontade eterna e que aqueles que desejam cumprir com esta vontade, aqueles que desejam se alistar nos exércitos de Cristo para fazer parte da sua obra, deve fazer parte, então, deste grande trabalho e obra que o Senhor está realizando. Então, estes precisam de andar segundo a voz do Espírito Santo. E alguém pergunta: pastor, mas como é que eu posso saber se a voz que eu estou escutando é de fato do Espírito Santo ou não? A voz do Espírito Santo, ela está revelada na Escritura, de maneira que todo profeta, todo e qualquer profeta, todo e qualquer pastor, todo e qualquer apóstolo ou bispo, ou o que quer que seja, como se chamem, que aparecer, que surja diante de vocês, falando uma palavra, dizendo que Deus assim determinou que se falasse e que se praticasse, que esta é a vontade de Deus, todo esse falar precisa ser conferido com a Escritura. E então, se o falar do apóstolo, ou do bispo, ou do pastor, ou do reverendo, estiver de acordo com a palavra escrita de Deus, então você deve dizer amém. Você deve seguir e entender que tal falar é de fato o falar do Espírito. Entretanto, se o falar deste apóstolo, deste pastor, seja o que for, se estiver em desarmonia, em desacordo, você deverá entender, conforme está no Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 11, eu quero que você abra a sua Bíblia e faça essa verificação, como nos diz, você deve compreender que este falar, que não se coaduna com o falar das Escrituras, é o falar do falso profeta, é a voz do dragão, isto é, de Satanás, que procura distanciar os verdadeiros filhos de Deus da fé e da verdade. Veja, Apocalipse capítulo 13, versículo 11, que nos diz: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Veja que esta besta, que na verdade é o falso profeta, conforme está no capítulo 19 do Apocalipse, esta besta, ela tem a aparência de cordeiro, ela parece com cordeiro, porque ela se veste com uma pele de cordeiro, ela se veste com uma lã de cordeiro, possui os chifres como de cordeiro, tem uma aparência externa de cordeiro, mas a essência, a substância, a alma, o coração, a voz é do próprio dragão, isto é do diabo. Então Satanás, ele assume a aparência de cordeiro, ou seja, a aparência de Cristo, a aparência de cristão, a aparência daquilo que pertence a Jesus. Haja vista que a igreja, ela é formada teoricamente por cordeiros, por ovelhas
então o diabo e os seus aliados, os falsos profetas, que procuram falar em nome de Deus, que se autodeclaram profetas, mas na verdade não o são, então eles, ao falarem, eles falam como dragão, a sua voz é como do diabo, a sua voz não está de acordo com a voz do Espírito Santo, falando às igrejas. Na verdade são duas vozes. Hoje você vai poder verificar que há duas vozes ecoando sobre toda a terra. Uma é a voz do Espírito Santo, outra é a voz do dragão. A qual voz você está ouvindo? A voz do Espírito Santo é a voz que fala segundo as Escrituras. É a voz que convida, que chama os santos ao arrependimento. Veja como diz aqui o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ou seja, o Espírito Santo está falando e convidando a sua igreja, convidando o seu povo a um arrependimento profundo. Arrependimento no grego é metanoia, é uma mudança profunda de mente, é uma mudança profunda no seu sentimento, nos seus pensamentos, nas suas vontades, mudanças essas interiores, tão profundas, ligadas ao coração, ligadas ao espírito, que produz efetivamente uma mudança no comportamento, uma mudança no falar, uma mudança no proceder, no pregar, no ensinar, no viver. De sorte que a voz do dragão, ela até que se parece com a voz de Deus, porque ela fala em nome de Deus, entretanto fala das coisas da terra, das coisas passageiras. E veja que aqui, no texto da igreja de Tiatira, o Senhor, ele chama vencedores. É como que ele dissesse: olha, você que pode ouvir a voz do meu Espírito, você que pode ter o discernimento, porque na verdade muitos, ao ouvir esta mensagem, sentem raiva. Muitos, ao ouvir esta mensagem, acabam dizendo, ou julgando, ou pensando, como quem diz, só essas pessoas que pensam que são os donos da verdade. A verdade é o próprio Deus, a verdade é de Deus, ela não é propriedade de homem algum, de ministério algum. Entretanto, é uma verdade que está disponível a todos quantos queiram tomá-la para si na Escritura Sagrada. Então, quando diz ao vencedor, ou seja, é aquele que ao ouvir a voz do Espírito e consegue discernir a voz do Espírito Santo, se levanta e assume uma posição ao lado da verdade e a favor da verdade, de maneira que ele decide abandonar esta roupagem do paganismo, esta roupagem de um cristianismo decaído, de um cristianismo apóstata, para então se revestir unicamente das santas palavras de Jesus Cristo. De sorte que, quando diz ao vencedor, vírgula, quer guardar até o fim as minhas obras. Ou seja, quem é o vencedor? Aqui o vencedor não é a igreja como um todo. O vencedor é somente aquele que guardar até o fim as obras de Cristo. Estas obras de Cristo são as obras iniciais, são as primeiras obras, como é dito na carta à igreja em Éfeso, a primeira carta, quando é dito: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. As primeiras obras da primeira igreja são então as obras de Cristo. Ou seja, não é nada das obras que os homens colocam como se fossem a obra de Deus. Hoje em dia, tem muitas pessoas dizendo: eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou trabalhando na obra de Deus. Mas se você verificar, o culto, a liturgia, os shows, os compromissos, as agendas, os eventos, são todos criados pelos homens. São eventos, são cultos, são liturgias, são shows, são músicas pragmáticas, ou seja, que buscam um resultado imediato, e um resultado sempre medido com a régua do financeiro. Quanto de dinheiro entra?
O que significa quanto de pessoas tem vindo, esse crescimento anormal e numérico de uma cristandade fraca, de um cristianismo que não conhece a sã doutrina, que não conhece o supremo propósito de Deus, mas que se alegram, que se rejubilam, que pulam, que saltam diante de canções e de mensagens que estabelecem o homem como centro de todas as coisas, como se Deus existisse para glorificar o homem, como se Deus existisse para abençoar o homem, como se Deus existisse para fazer do homem o centro de tudo, enquanto o que a Bíblia fala é exatamente o contrário, exatamente o oposto. É o homem que existe para a glória de Deus, é o homem que, criado à imagem de Deus, existe para receber a Cristo, não somente como Senhor, mas como essência, como Espírito, como vida, para que o Senhor viva no homem, para que o Senhor glorifique-se no homem, para que Deus seja glorificado no homem, e então todo o universo venha admirar a Deus pela instrumentalidade do homem, e não o contrário. De maneira, então, que este habitar de Deus, do Deus triuno dentro do homem, e essa glorificação dentro do homem, é o que a Bíblia chama do supremo propósito de Deus. De sorte que esses que são chamados aqui de cristãos vencedores, então, eles guardam as obras de Cristo, voltam-se à prática das primeiras obras. E então eu quero estender a você, meu irmão, e a você, minha irmã, essas palavras. Quero estender a você um convite, quero estender a você um desafio, para que você então coloque diante de Deus que tipo de vida cristã você tem praticado, que tipo de igreja você tem vivido, que tipo de obras você tem se empenhado e se entregado para realizá-las. Porque não basta que sejam obras, precisam ser as obras de Cristo. Estes que se mantiverem nestas obras do Evangelho, estas obras de Cristo, olha, veja como nos é dito, estes são chamados de vencedores, e a eles o Senhor dará autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Ou seja, Jesus promete dar aos cristãos vencedores, então, o reino milenar. O que você prefere? Reinar com Cristo, por ocasião da sua vinda, por 1000 anos antes da eternidade com Ele? Ou reinar hoje, mediante as promessas falsas e espúrias do Evangelho da prosperidade? Assim como Satanás, lá no deserto da tentação, disse a Jesus: todos esses reinos do mundo eu te darei, se tu prostrado me adorares. Jesus não aceitou a tentação do maligno, porque ele sabia muito bem que todos esses reinos do mundo lhe seria dado pelo Pai, como está no Salmo capítulo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança. Mas Satanás queria que Jesus assumisse naquele momento uma glória passageira, uma glória imediata, ao preço de ele tão somente se prostrar diante do maligno. Hoje em dia é a mesma coisa. O falso evangelho e a voz do dragão, a voz de Babilônia, do paganismo, do mundanismo, do materialismo, do consumismo, está dizendo que você pode ter os reinos do mundo, se tão somente você ceder à voz do dragão, ouvir a voz do dragão, se curvar diante da voz do dragão. Mas Jesus fala, se você renegar e renunciar este falso evangelho, esse espúrio evangelho, você então será um vencedor, você vai guardar as obras de Cristo, a palavra de Cristo, viver o evangelho genuíno, e então Jesus, ao voltar, e então ao julgar a cada um dos seus filhos, conforme está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então, ao sermos julgados e então aprovados, o Senhor nos considerará e nos louvará como servo bom e fiel, nos fará entrar para o gozo do Senhor e nos fará reis sobre os reinos dessa terra e nos fará reinar com Ele por 1000 anos, antes de entrarmos para o gozo eterno, para o desfrute eterno e para o reino eterno na eternidade. Você tem ouvidos
para ouvir a voz do Espírito Santo? Então abra o seu coração e diga sim ao Espírito, levante-se e tome uma postura, uma posição, tome uma atitude de servir ao Senhor, segundo a sua palavra, com todos os santos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos vocês tenham um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.